Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos hoje à noite, povo da casa de oração. Quero deixar aqui uma palavrinha, uma meditação sobre a vida de Jó, que Jó passou, né? E Deus deu vitória, em nome de Jesus, né? Porque Deus permitiu. Por que Deus permitiu que Jó sofresse? Deus permitiu que Jó sofresse para provar que o amor de Jó era verdadeiro com Deus. E não explicou a Jó a razão do seu sofrimento, mas Jó se manteve fiel. E quem se mantém fiel, né? Passando por tribulações, se mantendo fiel, Deus ele vai honrar. Deus honra. Passando pelo vale, sendo fiel a Deus. O sofrimento de Jó não foi um castigo não, irmão, nem pecado. Foi permissão de Deus. Tudo que acontece na minha e na sua vida é permissão de Deus, irmão. Nada acontece na minha e na sua vida sem permissão de Deus. Você pode estar passando por o que você está passando, mas tenha certeza de uma coisa, que Deus está contigo, Deus está conosco. Tudo que acontece é permissão de Deus. O inimigo não toca na gente sem permissão de Deus. E Deus permitiu para provar para o inimigo a fidelidade de Jó com ele. O amor de Jó por Deus. Porque Satanás ele tem três funções: de roubar, matar e destruir, irmão. Então o Satanás ele foi acusar Jó. Jó era um homem íntegro e temente a Deus, irmão. Aqui no versículo 1, aqui, a Deus, Jó, aqui do versículo 1 ao 8, pode ler aí, o que é que diz aí? No versículo 1, eu vou abrir aqui a palavra aqui, no versículo 1 ao versículo 8. Ó, do 1, versículo 1, 8. Vamos lá. Eu vou ler aqui em nome de Jesus. Aqui eu tô com a Bíblia aqui na mão, irmão. Tá vendo aqui a palavra de Deus? Aqui no versículo aqui. No 8, disse o Senhor a Satanás: observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha aí o que é que Deus disse. Ninguém há na terra semelhante a ele. Pode ler aí na palavra de Deus, capítulo 1 de Jó 8. O próprio Deus afirma que Jó era irrepreensível. Jó não merecia, irmão, castigo, porque não pecava, o seu coração era bom. Tem muitas pessoas que têm um coração bom, irmão, mas às vezes Deus permite que a gente passe por tribulações. Sabe por quê, irmão? Para provar para Satanás que a gente é íntegro, a gente é fiel a Deus. Porque o inimigo está nos acusando 24 horas. O alvo do inimigo é acusar um servo de Deus, um homem que adora a Deus verdadeiramente de coração, irmão. A verdade é essa. Quando você está sendo perseguido, caluniado, irmão, tenha certeza de uma coisa: é permissão de Deus para o seu crescimento. É sinal que você está incomodando o inferno, irmão. O inimigo não está satisfeito com você. Porque se o inimigo estivesse satisfeito com você, não estava fazendo propaganda enganosa de você. Ele estava nem aí para você. Quando o inimigo chega a se preocupar com o servo de Deus, irmão, é porque ele está se sentindo incomodado, porque você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Veja aqui a história de Jó, irmão. Satanás acusou Jó acusou Jó de só se vir. E Deus, por causa das bênçãos que ele recebia, por causa das bênçãos, entendeu, irmão? Por causa das bênçãos que ele recebia, Jó era próspero. Mas as bênçãos eram dadas por Deus, não era pelo homem não.
Porque o homem não dá bênção a ninguém, irmão. Só quem dá bênção é Jesus, é Deus. O homem é falho. O homem é mentiroso. O homem é acusador. Gosta de apontar. Gosta de digrinir a imagem. Tá entendendo, irmão? Porque dá lugar ao inimigo. Mas Deus, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Tenha certeza disso. Nada acontece sem permissão de Deus não, irmão. Né? As bênçãos que ele recebia. Só ele era próspero e feliz. Tinha filho e era respeitado por todos. Por todos ele era respeitado, irmão. Onde ele morava, onde ele residia, ali, aquele vizinhança ali, todo mundo respeitava Jó. Por quê? Porque Jó era um homem próspero, tinha bens materiais, mas ele buscava Deus. Como tem muitos aí que tem bens, mas não busca Deus verdadeiramente, não tem paz. Não adianta, irmão, a gente ter muito dinheiro e não ter paz. A gente tem que ter, vamos dizer assim, paz. Pedir a Deus que nos ajude a nossa caminhada, que não é fácil não. É difícil, irmão. Não é fácil chegar lá na glória não. Vai ter muitos obstáculos para a gente não chegar. E a gente tem que confiar em Deus. Nosso alvo é Jesus. Deixa quem quiser falar, dizer qualquer coisa, pode dizer, meu. O alvo meu e o seu é chegar na glória, irmão. Deus chamou a gente como soldado para guerrear aqui na terra. Deus não chama covarde não, Deus só chama a pessoa quando ele vê que ele tem capacidade para ser profeta, para ser homem de Deus, para fazer o que Deus manda. Amém, irmão? É desse jeito, como ele fez na vida de Jó, ele vai fazer na nossa também. Embora que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mas Deus não abandona não, Deus está conosco. Tem a certeza disso? E tinha filho e era respeitado em tudo. Mas se ele pudesse, perdesse tudo, certamente iria amaldiçoar Deus. O diabo como é sujo, irmão. O inimigo disse, é claro que ele só pode te adorar, te buscar, dizendo isso para Deus. O homem é rico, cheio de dinheiro. Bota ele na prova para ver se ele te adora. Então o sofrimento de Jó não foi por causa de pecado não, irmão. Às vezes tem gente que passa por sofrimento, por perseguições, por calúnia, por várias coisas aí que acontecem na vida da gente, às vezes não é nem pecado. Sabe o que é, irmão? É para o nosso crescimento espiritual. Deus permite. É permissão de Deus. Nada acontece comigo e com você sem permissão de Deus, não. Porque Deus conhece nossos corações. Está entendendo, irmãozinho? Estou passando aqui só uma reflexão para vocês. Para aqueles que estão passando por perseguições, por calúnia, pelo levante do inimigo na vida. Tenha certeza que você está incomodando o inferno, viu, irmão? Se não tivesse incomodando no inferno, ninguém estava falando mal de você, ninguém estava ali perseguindo, não. Se está perseguindo, porque está incomodando. E está pregando a verdade. E continue pregando a verdade. Não pregue mentira, não. Pregue a verdade. Amém? Porque incomoda Satanás. O inimigo não quer que a gente pregue a verdade, ele quer que a gente pregue mentira. E a gente não veio chamado por Deus para pregar mentira, não. A gente foi chamado por Deus para pregar a verdade. Doa quem doer. Porque ele tirou da gente da terra do Egito, da mentira. Tirou a gente das covardias, das mentiras. E deu um banho de sangue. E levantou a gente como profeta na terra. A gente tem que pregar a verdade. Doa quem doer. Vai ter que escutar a verdade. E se não for convertido, vai ter que se converter. É desse jeito, irmão. Satanás estava sugerindo que Jó era interesseiro. E não amava a Deus de verdade. Com seu amor verdadeiro. Verdadeiro, irmão.
E Deus permitiu. Sabe o que Deus permitiu? Deus sabia que o amor de Jó era verdadeiro. Deus sabia que Deus conhece a gente por dentro e por fora. Deus conhece a gente por dentro e por fora, irmão. Deus conhece. Não adianta não que Deus conhece. Ninguém engana Deus não, irmão. Para provar isso, ele permitiu que Satanás atacasse Jó e roubasse seus bens, matando seus filhos, tirando a sua saúde. Mas Jó não se manteve infiel a Deus e não pecou. Ele não pecou contra Deus, com tudo que Deus permitiu que o inimigo tocasse. Tocou na família, tocou nos bens dele, tocou no dinheiro dele, tocou em tudo. Mas ele não pecou. Ele continuou adorando a Deus. Então, provando para Satanás que o amor de Jó era um amor sincero com Deus. Continue sendo sincero com Deus para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deixa quem quiser aí chama você de santo, deixa chamar de você o que quiser dizer, pode dizer. Mas fique firme. Ama Deus verdadeiramente para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, vai fazer o que fez na vida de Jó. Mas Jó não pecou não. Está aqui em Jó 1 do 22. 20 do 22, irmão. Satanás foi derrotado. Porque Deus provou para ele. E Jó não pecou contra Deus. O pecado ou justiça. Mas Jó não sabia a razão do sofrimento, irmão. Ele não sabia sobre a acusação de Satanás, nem que Deus estava provando que seu amor era verdadeiro. Jó e seus amigos, né? Porque o amigo diz que é amigo, mas na hora que a gente está no sofrimento, num aperreio, irmão, é o primeiro a apontar para a gente, dizer que a gente está no pecado, está passando por isso porque é pecado, está passando por aqui porque é pecado, né? Mas é Deus provando ali. Às vezes Deus permite que o inimigo toque, mas não tira a vida não, para provar com o amor que a gente é verdadeiro com ele, para provar para Satanás que a gente ama ele em espírito e em verdade, sem interesse. O interesse da gente é ir para a glória. O interesse da gente é ganhar alma para Jesus. O interesse da gente, irmãozinho, é ver a casa de Deus linda, maravilhosa, com muitos adoradores, muitas mulheres de Deus, homens de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E o inimigo não quer isso. Ele sempre vai aparecer. Porque tem um joio e tem um trigo, irmão. Tem um joio e tem um trigo. Em todo canto vai aparecer o joio e o trigo. E a gente tem que pedir visão de águia, visão de Deus, para saber quem é e quem não é. Nem todo mundo diz que é. E aquele que a gente pensa que não é. Tá entendendo? Ou vocês não estão entendendo o mistério? Eu já entendi já o negócio. Apenas sabia que Deus era justo, por isso que não entendiam como uma pessoa inocente poderia sofrer. Eles não entendiam que eram as mãos de Deus permitindo que o inimigo fizesse aquilo com Jó para provar para Satanás. Mas os amigos achavam que era pecado. Jó estava no pecado, ele estava passando por aqui por causa do pecado. Pessoas que diziam ser amigo dele, podiam ter dado a mão a ele, ajudado ele, mas não, ficaram tudo acusando ele. Não, ele pecou, ele está sofrendo porque fez isso, fez aquilo. Não, mas Deus, Jó era reto. Ele não negou Deus nenhuma vez. Ele pensava que o sofrimento era sempre um castigo pelo pecado. Em Jó 4, 7 ao 9, né, irmãozinho? Eu não vou ler porque vai tomar muito tempo. E aqui eu estou dando só uma reflexãozinha. Em nome de Jesus, agora à noite. Em nome de Jesus. Hoje é o dia 14. Estamos entrando já na madrugada, né?
E Deus botou essa palavra hoje no meu coração para passar para o povo da casa de oração. Visão de águia, para falar para o povo, continue firme. Não saia da posição. O inimigo vai fazer de tudo para tirar você da posição, mas não saia. Não troque sua bênção por um prato de lentilha. O inimigo, ele sabe da nossa fraqueza. Ele vai oferecer para tirar você da posição, tirar você da casa de Deus, mas não saia não. Coisa fácil é dada para Satanás. Preste atenção, preste atenção. Satanás, ele dá de mão beijada, mas lá na frente vem as consequências, viu? Preste atenção em nome de Jesus. Os amigos de Jó assumiram que ele tinha um pecado escondido, que precisava confessar, mas Jó era inocente, irmão, e sabia disso, e começou a entender que o sofrimento nem sempre é resultado de pecado. Nem todo sofrimento é pecado não, meu irmão. Às vezes Deus nos provando, se a gente é sincero com Ele, a gente é íntegro com Ele, se a gente faz a obra dele com amor, se a gente vai para a casa dele com amor, faz um sacrifício para Ele. Está entendendo, irmãozinho? E Jó exigiu uma explicação para o seu sofrimento, pai. Mas Deus lhe mostrou, meu irmão, que há coisas maiores do que nós, que não poderemos entender. Está vendo aí? Quando Deus falou, Jó entendeu. Que mais importante não é entender, porque se arrependeu de exigir, ele está exigindo a Deus uma explicação, mas ele se arrependeu. A explicação que ele pediu a Deus, ele se arrependeu. E ele confiou em Deus, mesmo não recebendo explicação, porque Deus não dá explicação a ninguém não. Deus, quando quer fazer, ele faz. Ele não dá explicação nem a mim, nem a você não. Se ele bota a gente no deserto, ele não dá explicação não. A gente vai ter que passar. E passar louvando e engrandecendo o nome de Jesus. E se não engrandecer o nome do Senhor, aí vai ter uma conversa com Jeová. Aí a conversa com Deus é outra. Você pode ter passado pelo vale da sombra da morte, mas não peça explicação a Deus não, porque Ele não vai lhe explicar não. Passe adorando, glorificando, que lá na frente você vai receber vitória. Do jeito que Ele deu a vitória a Jó, Ele vai dar a você também, para envergonhar muitos daqueles que Ele aponta. Ele transforma maldição em bênção. Aqueles que amaldiçoaram você, aqueles que lhe apontaram, aqueles que lhe julgaram, lá na frente vai ver o que Deus fez por você. Então não peça explicação a Deus, passe, mas passe adorando. Não negue a Jesus. Veja também o pecado questionado a Deus. Deus declarou que os inimigos de Jó estavam errados. Quem justifica eu e você é Jesus, irmão. Muitas das vezes a gente quer justificar ao homem. O homem é acusador, irmão. A gente não se justifica para ninguém não, mas quem justifica o homem de Deus é Deus. Quem justifica o profeta é Deus. A gente não está aqui para dar justificação ao homem, não. A gente está aqui para dar justificação a quem manda no céu e na terra, que é Jesus de Nazaré. É Deus, o Pai de Jesus. Está entendendo? Então não dê explicação ao homem não, viu? Dê sim, fale com Deus. Tem intimidade com Ele. Nas madrugadas. Todos os dias adorando a Deus, louvando, orando. Que Deus nos conhece, nosso sentar e nosso deitar. Amém? Não dê não. Confie em Deus. Mesmo não recebendo explicação. Jó não questionou não, viu, irmão? Veja também o pecado questionado a Deus. Deus declarou, meu irmão,
que os inimigos de Jó já estavam errados, provando que Jó não estava em pecado. Na verdade, foi os inimigos de Jó que pecaram, falando coisa errada. Quando eles começaram a nos acusar, quando a gente estiver na prova, vai ter prova, irmão. Todo crente tem prova, todo crente tem que ter testemunho. E muitos vão querer dizer que ele está em pecado, né? Como os amigos de Jó, né? Diz que Jó estava no pecado. Na verdade, os inimigos de Jó, quem estava em pecado era eles, os acusadores. Falando coisas erradas sobre quem? Deus. Mas mesmo, quando os inimigos de Jó repreenderam Jó, Jó orou por eles. A gente tem que orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos acusam. A gente ora por eles, como Jó orou pelos inimigos dele quando acusou ele. Entendeu? Deus perdoou os seus pecados. Quando Jó orou, Deus perdoou os pecados dos amigos dele que acusavam ele. Mesmo os amigos dele acusando ele, mas Jó orou pelos inimigos dele, pelo amigo dele. E Deus perdoou por causa da oração de Jó. Olha aí no último capítulo, no 42, 7 e 8, irmão. Que aí você vai ver só que como Deus perdoou. Deus retirou a sorte, Deus restaurou, me perdoe, Deus restaurou a sorte de Jó, recompensando por sua fidelidade no meio de tanto sofrimento. Jó sofreu, irmão. Jó passou pelo deserto. A prova foi forte. Mas lá na frente, com todo o sofrimento dele, Deus recompensou ele. Mas como assim, pastor? Ele recompensou como? Jó foi o sofrimento de Jó, irmão, não foi por causa de pecado, não. Nem foi injustiça de Deus, não. Jó sofreu por razões que ele não poderia entender. Mas ele se manteve fiel a Deus, irmão. Não o abandonou. Ele não abandonou Deus, irmão. Porque tem muitos aí que passam pelo sofrimento, quando está passando pelo deserto, comendo um ovinho, comendo um cocozinho, né, cuscuz, né, está sem gás. Assim, começa a querer deixar lá a casa de Deus. Cadê o Deus que eu sirvo? Eu vou para a igreja todo dia. Mas não sabe que Deus está provando ele, se ele realmente é fiel a Deus, se ele vai negar o nome de Deus. A gente não tem que entender, não, a gente tem que aceitar. A gente que é evangélico, somos cristãos, a gente tem que entregar a Deus e confiar no Deus que a gente serve. Não abandonar a casa de Deus, não. Tem muita gente que abandona a casa de Deus. Tem gente que corre até de profecia, irmão. Profecia está aqui, ó. Vamos mostrar onde está a profecia. Olha, está a profecia aqui, ó. Aqui, ó. Bíblia. Está na palavra de Deus. A profecia maior é a Bíblia. Está entendendo, irmão? Enquanto tem muitos crentes correndo de igreja. Não para em igreja, não. Nenhuma igreja dá certo para ele, não. Pensa que o erro está na igreja, o erro está nele. Que não está convertido ainda. Está entendendo? Na igreja que ele for, vai passar pela mesma situação. E sempre vai botar a culpa na igreja, mas o errado é ele, que não está convertido. Você viu aí, Jó passou, foi acusado, mas não negou Jesus em nenhum momento, irmão. Porque eu não nego a Jesus, irmão. Posso passar pelo vale, pode falar de mim, pode ser, diga o Satanás o que ele quiser, mas não vai me tirar da presença de Deus, não. Quanto mais ele fala, quanto mais eu faço. Entendeu, irmão? Não deu satisfação ao homem, não. Eu sou profeta. Fui escolhido por Deus. Não foi para agradar o homem, não. Eu estou aqui para agradar Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei para agradar a Deus, não ao homem. E não deu satisfação ao homem, não.
Eu devo sim satisfação ao meu Senhor. Foi Ele que me libertou, me tirou do pecado. Se eu cometer algum erro com Deus, eu vou para o joelho, pedir perdão é a Deus. E nem vou dizer a ninguém. Sabe por que eu não digo? Porque o homem não resolve não, mas Deus resolve. Deus resolve. O homem vai derrubar mais ainda. Vai deixar você mais triste ainda. Mas quando você se tranca dentro do quarto e conta tudo para Deus, Deus perdoa. Deus levanta você. E Deus sempre permite sofrimento. Deus vai permitir sempre sofrimento, irmão. Deus vai permitir. Vamos sofrer. Deus disse que a gente seria perseguido, caluniado. É a palavra de Deus que diz. Aquele que busca Deus em espírito de verdade vai ser perseguido. Então quem busca Deus verdadeiramente se prepare para ser perseguido. E não vai ser perseguido por gente de fora não. Vai ser perseguido por pessoas de dentro da congregação onde você congrega. Pela própria família. Tem na passagem de José. Foi perseguido por quem? Por própria família. Entendeu, irmão? Deus permite o sofrimento, é grande. A pergunta é mesmo assim, você ainda ama Deus? Eu amo. Eu amo a Jesus, irmão. Se eu entreguei minha vida a Jesus, eu amo a Jesus. É palavra, é Bíblia. A Bíblia é como Satanás desceu. Ele acusou. Porque o alvo do inimigo é acusar. Acusar o homem de Deus, a mulher de Deus. O alvo deles são esses. Está entendendo? Mas Deus conhece. Deus sabe da sinceridade do coração da gente. Né? Deus ele se encontrou com Satanás. Ó, vem um dia, na Bíblia, viu, irmão? No primeiro versículo. Vindo um dia em que o Filho de Deus veio e apresentou perante ao Senhor também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, presta atenção no que Deus disse. De onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: do redor da terra, passeando por ela. E disse o Senhor a Satanás, observasse lá embaixo na terra, o meu servo Jó, porque ele ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando de todo mal. Ó, que Deus diz de Jó. Deus conhece, nós nos conhece, Deus nos conhece, Deus nos conhece, irmão. Deus nos conhece. Não adianta não falar mal não, porque Deus nos conhece. Está entendendo, irmão? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura, teme Jó a Deus? Porventura não cercaste tu de bens, que Deus deu muitos bens a ele, ó. Claro, ó. Desse muitos bens a ele, só pode te adorar. E ele e sua casa e tudo quanto tem, abra das suas mãos, abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra, mas entenda as tuas mãos e toca-lhe em tudo quanto tem, virás que se não blasfemar contra tu, na tua face. Tá vendo aí, Satanás que aqui disse, irmão? Tira o que ele tem lá, tira. Tira tudo que ele tem para ele blasfemar contra tu, na cara de Deus. Aí Deus disse: olha o que Deus disse para Satanás, olha o que Deus disse para Satanás aí. Escuta aí. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos. Entregou Jó nas mãos de Satanás. Deus poderoso, né, irmão? Entregar o filho dele na mão de Satanás. Mas olha bem, entregou. Mas olha o que Deus diz a Satanás. Olha o que Deus diz a Satanás. Olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz. Escuta aí. Eis que tudo que tem está nas tuas mãos, somente contra ele. E ele não estende as tuas mãos. E Satanás saiu na presença do Senhor. Descendeu um dia em que seu filho e sua filha comia e bebia, viu na casa do seu irmão primogênito, que veio uma mensageira a Jó e lhe disse:
aos bois lavravam ao jumento, pesquisava junto a eles. Eis que deram sobre eles os seus bens, e os tomaram os moços, feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te dizer as novas. Notícia boa que trouxeram para Jó. Tendo este ido falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu sobre o céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer as novas. Disse que tinha sido o fogo de Deus, mas foi não, foi o inimigo que desceu. Permissão de Deus, vai lá, toca, toca, toca. Então ainda ele falando, veio o outro e disse também, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram o moço e feriram a fio de espada. E só eu escapei para te trazer nova. Então, ó, estendendo ainda esse falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio ali no deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os justos, os jovens, né? E morreram. Só eu escapei para trazer as novas. Olha, só trazendo as notícias ruins para Jó, e Jó só escutando. Então Jó se levantou. Olha o que Jó fez, olha o que Jó fez. Fosse não tinha feito isso não, irmão. Olha o que Jó fez. Olha aqui, é Bíblia, viu? Versículo 20. Então Jó se levantou e raspou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou sobre a terra, e adorou. Olha, tudo isso que aconteceu com ele, ele raspou a cabeça, botou seus joelhos sobre a terra, raspou a cabeça, tomou, aí que foi que ele disse? Tomou para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diga aí, meu irmão. Diga aí. Camarada passa por isso tudinho aí. Como é forte o mistério de Jeová, não é? Será que a gente faria isso, hein? Ele me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo é de Deus, nada é da gente, irmão. Nem nossos filhos é da gente. Nada é da gente. Tudo pertence a Jesus. Está entendendo, irmãozinho? Mas ele não negou a Jesus. Adorou. E Deus se agradou. Provou para Satanás que não era por causa dos bens, não. Materiais, não era por causa de dinheiro, não é por causa de status, porque ele buscava Deus verdadeiramente. E tudo isso Jó não pecou contra, não atribuiu a Deus falta alguma. Oh glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Deus se agradou de Jó. Deus quer se agradar com você. Ande na sinceridade com Deus. Você pode estar passando por dificuldade, por